E ainda sobre a situação dos combustíveis no Brasil, nós vamos conversar agora com Rodrigo Zingalez, diretor executivo da ABRILIVRE, a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes. Rodrigo, bem-vindo, boa noite, é um prazer te receber. Eu quero que você analise essa matéria que a gente acabou de ver, a situação da política de preços da Petrobras, como é que o consumidor, a nossa audiência, pode projetar os próximos dias, as próximas semanas, diante de tanta instabilidade no mercado do petróleo global, com a crise que a gente vê acontecendo lá no Estreito de Hormuz. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco da matéria anterior, que é a decisão da Petrobras de realizar investimentos para tentar tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel e gasolina. É uma excelente notícia para todos os brasileiros e esperamos que realmente se efetive essa proposta, né? Especificamente em relação aos preços, o que nós temos hoje é que a Petrobras hoje ela representa cerca de 70% da oferta total de diesel brasileira e que 30% da oferta precisa ser atendida via importações. Isso significa que os preços no Brasil têm 30% do combustível atrelados aos preços internacionais. Se a Petrobras decide ela importar esses 30%, considerando a eficiência produtiva dela, ou seja, custos mais baixos, seja de exploração de petróleo, seja de refino do petróleo para a produção de gasolina e diesel, é possível sim que a Petrobras consiga manter preços mais baixos do que aquele internacional e, consequentemente, segurar internamente eventuais aumentos de preços que no mundo ou no mercado externo isso esteja acontecendo. Agora, precisa entender se a Petrobras não apenas tem esse projeto de expansão da sua produção de refino, mas também um projeto de aumentar a sua importação de diesel e, com isso, a Petrobras, passar a ser a única fornecedora de diesel e gasolina no Brasil, enquanto houver essa crise aí, ou enquanto permanecer a guerra do Irã. Ô Rodrigo, e nessa relação agora entre o governo, as práticas do governo para tentar manter o preço dos combustíveis de alguma maneira, né, como ter zerado o PIS e COFINS sobre os combustíveis, a relação com as distribuidoras, a gente está vendo algumas acusações aí de práticas abusivas sendo praticadas por distribuidoras, por postos de combustíveis, e a gente tem visto até uma intensificação da fiscalização nesse sentido. Como é que você vê esta ação governamental em relação ao mercado do combustível no Brasil? Eu acho que é importante a gente esclarecer, Kobayashi, o que está acontecendo no mercado, até para os telespectadores e ouvintes poderem ter uma noção melhor da dinâmica desse mercado, né? Então, o que acontece? A Petrobras, antigamente, ela tinha a sua cota mensal, ou seja, a distribuidora tinha um volume que ela poderia solicitar ou comprar da Petrobras, e esse volume ela poderia retirar da Petrobras num dia específico do mês integral ou ir segmentando essa retirada ao longo do mês. Em decorrência da crise, a Petrobras ela mudou essa dinâmica da política de cota dela para uma cota diária. Quer dizer o seguinte, que cada distribuidora tem um limite diário para retirar combustível da Petrobras. Isso significa que com a guerra, né, o início da guerra, houve uma corrida nos postos para pagar combustível mais barato, em razão já de uma visualização de um aumento de preços no curto prazo. E aí o que acontece? Com essa corrida no posto, o posto passou a demandar mais da distribuidora e a distribuidora passou a demandar mais da Petrobras. Como a Petrobras mudou a sua cota, a Petrobras acabou restringindo a oferta de combustível para a distribuidora, então houve sim uma certa escassez
de oferta de gasolina e diesel para distribuidores e, consequentemente, para os postos de combustível, o que pressionou o aumento do preço por parte das distribuidoras inicialmente, e as distribuidoras aumentando o seu preço, os postos acabaram tendo que repassar seus preços para os consumidores. A Petrobras anunciou um aumento dos seus preços, mas o governo também anunciou uma redução da PIS e da COFINS. Ou seja, o aumento dos preços acabou sendo compensado com a redução do custo da PIS e da COFINS, o que ajudou a segurar um aumento que poderia ser muito maior, mas esse aumento houve. Ocorre que as distribuidoras, elas precisam também comprar combustível de fora, ou seja, importar, e consequentemente elas estão pagando mais caro por esse combustível. Então, somado o preço da Petrobras junto ao preço principalmente do diesel importado, as distribuidoras acabaram aumentando os seus preços. E, consequentemente, repassando esse aumento de preços, às vezes até maior, para os postos, que, por sua vez, simplesmente repassaram integralmente, ou às vezes até em valores menores, para os consumidores. E por que em valores menores? Porque algumas distribuidoras fazem discriminação de preços. O que quer dizer isso? Vender para um posto a um preço X e para outro posto a um preço de X menos 10 centavos. E aí aquele posto que paga X, como ele tem um concorrente que está pagando X menos 10, ele acaba sendo obrigado a vender para os consumidores a um preço menor. Então, este é um problema que a gente vê. E aí, um ponto muito importante que eu queria só deixar para os consumidores, Kobayashi, é o seguinte: na maioria dos grandes municípios, eu tenho um posto a cada esquina. Se eu verifico um posto que esteja cobrando bem acima dos outros, deixe de comprar nesse posto e vá para um outro posto. Por quê? Na semana seguinte, esse posto que está vendendo mais caro, ele vai ser obrigado a diminuir o seu preço, porque ele vai deixar de vender. Esse é um ponto que eu acho muito importante para a gente olhar. Sim. Nas distribuidoras, isso não é verdade. Por quê? Porque tem distribuidoras que têm contratos de exclusividade. E essas distribuidoras, o posto é obrigado a só comprar dessa distribuidora. Então, se essa distribuidora aumenta consideravelmente seu preço de forma abusiva, o posto acaba sendo obrigado a pagar este preço abusivo da distribuidora. Aí uma outra prática abusiva que é constante em postos de combustíveis Brasil afora é também a do cartel, né? Que daí não tem um cobrando mais e o outro menos, está todo mundo cobrando lá em cima, por isso que também há uma crítica. Aí, no caso, na ponta da linha, nos postos de combustível em específico. Aí os órgãos de defesa do consumidor é que atuam. Mas uma pergunta importante que gera preocupação em todos nós, Rodrigo, é se há risco de desabastecimento de combustíveis. Então, Kobayashi, em abril, a ANP já anunciou que o risco é zero, tá? Em maio, só que a ANP está acompanhando diariamente, semanalmente, esse abastecimento. E em maio, precisamos esperar e aguardar um pouco como vai estar a guerra em maio e, especialmente, quais são os movimentos de preços internacionais e qual é o movimento da Petrobras em relação à importação. Se a Petrobras começar ou incrementar a importação de diesel, certamente a gente não vai ter problema de abastecimento. Agora, se a Petrobras deixar para os agentes privados essa importação e a Petrobras mantiver os preços nos patamares de hoje, a gente sim corre um risco de problema de abastecimento, exatamente porque 30% do mercado precisa ser abastecido com combustível de fora. E nenhum privado vai pagar mais caro pelo combustível e ter prejuízo ao vendê-lo no mercado interno, porque a Petrobras está com preço mais baixo. Sim. Rodrigo, uma última e rápida pergunta. Primeiro, em relação a isso, maio é mês que vem, né? Quer dizer, não tem, é risco zero de imediato, né? Para agora. No médio e longo prazo, vai depender de muitas outras variantes, então ainda fica o alerta em relação a isso, principalmente diante da nossa não autossuficiência de diesel, como a gente tem conversado aqui. Agora, uma última e rápida pergunta, Rodrigo. O que poderia fazer o governo mais para ajudar o setor nesse momento? Para além da isenção do PIS e do COFINS, que já foi anunciado, haveria alguma outra medida que ajudaria o setor, o mercado dos combustíveis e, portanto, os consumidores?
Eu acho que a única medida hoje é o governo usar o poder de controle que ele tem sobre a Petrobras para que a Petrobras passe a importar mais diesel diretamente e, consequentemente, fazer um balanceamento entre o custo de refino que hoje ela tem, que é relativamente barato, com o preço internacional para poder manter o abastecimento intacto e a um preço razoável no mercado.